para efetuar a implementação de algo que seja comparável ao acordo que mencionei anteriormente de abril de 2022. As restrições têm de ser mais rigorosas. Mas tudo o que nos foi dito desde os 28 pontos de Miami é que as restrições são mais suaves, mais leves, até se tornarem inexistentes. Bem, então é necessário que haja legitimidade nas eleições. É imperativo estabelecer um governo verdadeiramente democrático, mas esse governo não terá a capacidade de atacar a Rússia para prosseguir com a guerra. Certo? Sim. Zaluzin afirmou ontem que defendeu que as garantias de segurança para a Ucrânia no período pós-guerra poderiam abranger a adesão à NATO, o posicionamento de armamento nuclear no território ucraniano e a introdução de uma força militar estrangeira significativa capaz de enfrentar a Rússia. John, ao atravessar por essa situação, estás plenamente ciente. Casos semelhantes a estes, ele mencionou a adesão à NATO, sabemos que isso não é viável, mas no que diz respeito a armamento nuclear, não percebo ninguém disposto a realizar tal ação. Ok? Os Estados Unidos ou os europeus. Mas e quanto a um exército estrangeiro em solo ucraniano para defender os ucranianos? O que é que isso significa? Quem é que vai providenciar isso? Quem será aceitável para a Rússia? Não. Bem, na Ucrânia. Há uma pilha de diferentes planos e propostas. Tem toda a razão. E, se a minha memória não me falha, as propostas que foram apresentadas pela parte russa em junho de 2025 na cidade de Istambul prevêem que nenhuma força militar estrangeira pode ser destacada no território da Ucrânia. Sem forças estrangeiras. Quero dizer, estou a reavaliar as disposições de 2022, porque elas estavam presentes. Naquela altura, tratava-se de a Ucrânia não possuir elementos da NATO, elementos dos Estados Unidos, conselheiros, sistemas de partilha de inteligência, tripulação de mísseis em conjunto com forças estrangeiras, técnicos estrangeiros e componentes da NATO. O que transformou a Ucrânia numa plataforma de combate da NATO, de facto, contra a Rússia, foi derrotado e continua a ser derrotado no campo de batalha militar. Ok. Aceitamos que Zaluzhny não aceita, Syrskyi também não, o atual general, o general comandante e os outros não aceitam. Eles desejam continuar a lutar, está tudo bem. Se querem continuar a lutar, há uma solução russa. O presidente Putin deixou isso claro e todos os representantes russos sabem disso. Acredita-se que, se os ucranianos não aceitarem as condições da Rússia, serão aniquilados. Em outras palavras, ou ocorre a desmilitarização e sobrevivem, ou não há desmilitarização e perecem. Essas são as duas únicas alternativas. Todo o resto é mera fantasia oferecido por potenciais candidatos para voltar ao poder como Zilos. Sim. O que mais posso afirmar? Em resposta à sua questão, analisaremos a ilusão, John. Afinal, a ilusão é importante porque ele pode ser o próximo presidente da Ucrânia ou talvez um ponto crucial, um ponto-chave, uma posição importante, sabe, no futuro governo ucraniano. Bem, ele pode ser, mas não terá acesso ao tipo de equipamento de combate de guerra. O exército, recorde-se, se não estou em erro, o plano de Miami mencionava 600 mil. Fixaram um limite de 600 mil tropas ucranianas, alterado em poucos dias no plano de Genebra para 800 mil. Depois, a versão de Abu Dhabi não tinha limite. Quero dizer, por qual motivo iniciei com um precedente de Versalhes? Porque aqueles que foram derrotados não estabelecem os termos. Porque
Se quisermos ter paz para as gerações futuras, devemos remover a fonte de insegurança que os russos têm tentado resolver, primeiro através de tratados de não agressão em dezembro de 2021 e depois pela guerra. Então é assim. E agora, através de negociações para terminar a guerra, são as etapas pelas quais passamos. Agora estamos na fase em que o Sr. Vychkov está sentado no Kremlin do outro lado da mesa do Sr. Putin, do Sr. Ushakov, do Sr. Lavrov, e quem sabe se o Sr. Dmitriev estará lá ou não. O ponto principal é que eles estão a esforçar-se para alcançar um quadro de entendimento que aborde as causas profundas da insegurança da Rússia, considerando que, a um custo considerável de vidas, a Rússia conseguiu derrotar tudo o que a NATO colocou no campo de batalha. Na plataforma de combate da guerra na Ucrânia, e isso está a ser derrotado. Se for derrotado, eles devem compreender isso. O precedente estabelecido pelo Tratado de Versalhes é o desarmamento, a desmilitarização e a incapacidade de retomar combates na geração seguinte. John, ontem estive a dialogar com o Paul Carrack Roberts e o Larry Johnson. Estávamos a debater a forma como Vladimir Putin escolheu conduzir a guerra na Ucrânia. Ambas as partes não concordaram com a maneira como Vladimir Putin optou por conduzir a situação. Quando se refere à Rússia, considerando a Rússia, sabe, Dom? Temos conhecimento de que Vladimir Putin assumiu o poder em 2000, sabe? A Rússia estava completamente devastada com o governo. Sabe, participamos do governo Yeltsin e sabe como a economia estava numa situação desesperadora naqueles tempos e quão devastadora era a condição geral. Ele assumiu o poder no ano de 2000 e até o ano de 2010 ele estava, de certa forma, ele estava bastante ocupado com o conflito na Chechênia e a economia não estava a progredir bem naqueles tempos. Ele estava a trabalhar na reconstrução da economia, sabe, a melhorar a situação na Ucrânia e de forma mais abrangente na Rússia. Então, compreende, no ano de 2000, em 2014, deu-se o golpe na Ucrânia. Sabe, olhando para o que aconteceu ao longo dos anos, estava a Rússia em condições, em 2014, de intervir, de simplesmente entrar na Ucrânia apenas para evitar, sabe, o golpe na Ucrânia? Vê? A Rússia estava preparada naqueles dias para confrontar o Ocidente. Oh, bem, isso são realmente duas questões distintas. A guerra contra o Ocidente é bastante antiga. Já tem cerca de 100 anos desde a Revolução Bolchevique. Passou por diversas etapas e peço desculpas ao nosso público se já o fiz, se mencionei, se estou a repetir-me. Os aliados, incluindo a Alemanha, estavam completamente preparados para lançar um ataque contra a União Soviética, a Rússia de Stalin, até que Hitler decidiu avançar sozinho e se voltou contra os aliados ocidentais. A Rússia propôs tratados de não agressão com a República Checa, com os polacos, com os franceses e os britânicos. Não, eles continuam a ter o particular. Consideravam Stalin e a Rússia soviética o principal inimigo, não a Alemanha de Hitler. A derrota da Alemanha de Hitler e seus aliados pela Rússia permitiu a retomada do antigo plano de ataque à União Soviética. E a partir de 1949, isso é chamado de Guerra Fria. Mas os planos de batalha, incluindo a aniquilação atômica da União Soviética, mantiveram-se até que os soviéticos desenvolveram a sua própria capacidade nuclear para dissuadir os americanos de implementarem esses planos. Sabemos desses planos? Daniel Ellsberg publicou-os. O que acontece, então, é que a União Soviética recupera o seu poder de decisão e passamos por uma fase de guerras periféricas, como a guerra no Afeganistão, criada por Zhenya Brzezinski e Jimmy Carter e prosseguida pela administração Reagan.
Mesmo quando a União Soviética quis retirar-se, foi vista como uma guerra por procuração eficaz que desgastou as tropas soviéticas até Gorbachev as retirar e até a administração Reagan sentir que tinha questões mais importantes a tratar, interesses maiores em acomodar Gorbachev, do que continuar a guerra no Afeganistão. Agora, muitas pessoas reivindicam nos podcasts o crédito por terem aconselhado Gorbachev e depois Yeltsin, no período em que a guerra contra a Rússia se tornou puramente econômica, afirmando que aconselharam Gorbachev e Yeltsin. Eles não contabilizam os milhões de russos que morreram devido à destruição da economia russa durante o período de Yeltsin, o chamado período de privatização, do qual milhões e milhões de russos morreram prematuramente devido ao colapso do sistema de saúde, do sistema de segurança social e do apoio ao rendimento, entre outros. O presidente Putin emerge num período em que existe uma combinação de métodos destinados a destruir a Rússia, sendo um dos quais já mencionado. As guerras na Chechênia ou a tentativa de secessão no Cáucaso foram outro método para desmembrar a Federação Russa e foram sangrentas de ambos os lados e, em última análise, derrotadas pelo presidente Putin. Assim, à medida que a segurança interna melhorou, essa, digamos, opção de guerra por procuração interna e encoberta foi substituída por guerra por procuração nas fronteiras externas. A situação na Geórgia e a guerra de 2008 são um exemplo claro. Contudo, nessa época, recorda-se que o presidente Putin estava a alertar a NATO na Conferência de Segurança de Munique, se não estou em erro, em 2007, de que o lado russo reconhecia que a NATO não apenas pretendia expandir-se para leste, mas também planeava fazê-lo de maneira ofensiva, agressiva e criar plataformas de guerra, incluindo uma na Ucrânia. Perguntou se a Rússia podia ter intervindo para parar isso, então? Essa foi a sua pergunta e é uma boa pergunta. E há muitos que afirmam que não são podcasters que têm recebido convites para Moscou recentemente, mencionando que o presidente Putin levou demasiado tempo. Esse atraso emitir avisos de linha vermelha e depois permitir que essas linhas sejam ultrapassadas, atrasando a preparação para resistir à fortificação da Ucrânia, como estava a acontecer visivelmente. Há muitos que dizem isso na Rússia e muitos que acreditam que têm razão. Neste momento, o que ocorre em 2014 foi o instante do nós já tínhamos avisado para o presidente Vladimir Putin. Ele estava, como se lembra, muito preocupado com os Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi naquela altura, o que parecia ser uma época feliz para a Rússia. Mas naquela altura, sabemos agora que os IMIA estavam a planear um golpe em Kiev e organizaram as manifestações do Maidan, que levaram aos assassinatos provocativos, o que, por sua vez, levou à tentativa de impor um calendário eleitoral ao presidente Yanukovych. E então, durante a noite, após ter sido assinado pelos representantes ucranianos, pela França, pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos, se não me engano, com o observador da Rússia presente. Esse acordo, Polônia, França e o Reino Unido assinaram esse acordo. A Rússia observou e depois os aliados simplesmente voltaram atrás nas suas assinaturas e ocorreu o golpe. Isso lança uma nova fase da guerra russa, da guerra para destruir a Rússia. Com certeza. E é exatamente isso que estamos a observar neste momento. Na sua derrota, a plataforma de combate ucraniana representa a fase atual. Está a ser derrotada. Poderia o presidente Vladimir Putin ter alcançado sucesso em fevereiro de 2022, por exemplo, na operação militar especial que foi estrategicamente concebida para desencadear um contragolpe em Kiev,
com o objetivo de provocar uma mudança de regime e uma alteração de orientação política em Kiev. Esse era o plano. A operação das forças especiais russas na Batalha de Gostomel, a Batalha do Aeroporto Antonov, foi concebida para estimular tal contragolpe. Contudo, não teve sucesso, falhou desastrosamente e a maioria das forças especiais foi eliminada, então. Agora estamos plenamente cientes de que o lado russo consentiu com a abertura de termos que foram negociados, negociações realizadas em Istambul, que resultaram na elaboração do rascunho do tratado que eu apresentei. Podemos continuar mais basicamente. Seria justo dizer isso. Houve momentos em que uma estratégia alternativa poderia ter alcançado um sucesso significativo. Mas não aconteceu. Houve erros significativos do lado russo que se mostraram bastante dispendiosos, mas deles foram retiradas lições importantes. E isso é uma das coisas únicas do lado russo, a sua capacidade de aceitar que foram cometidos erros e aprender com eles. Não deveria ser. Uma doutrina de propaganda sustenta que o lado russo não admite os seus próprios erros, contudo, reconheceu os seus equívocos. Atualmente, encontramos-nos numa situação em que há uma apreensão significativa na Rússia sobre a possibilidade de ser um erro. Um erro permitir que Trump imponha os termos à Rússia para um acordo, pois os russos não acreditam que os americanos sejam confiáveis. Atualmente, a pesquisa mais recente que observei aproximadamente há um mês identifica os Estados Unidos como um adversário ainda mais significativo do que a própria Ucrânia. Mais russos consideram os Estados Unidos como inimigo do que consideram a Ucrânia como inimigo. Por quê? Bem, é bastante claro, não é verdade? Então, a opinião pública na Rússia está a começar a mudar gradualmente. A opinião pública, o povo russo, as pessoas comuns estão a compreender muito melhor os erros cometidos. Eles próprios não querem sofrer com isso. E houve uma mudança recente nas classificações das sondagens, tanto para o presidente Putin ligeiramente para baixo, mas para o primeiro-ministro Mishustin, significativamente para baixo, 11 pontos percentuais. Para os outros órgãos governamentais, a opinião pública tem um peso significativo. A evidência que vem das negociações, por um lado, com os americanos, o principal inimigo, e, por outro lado, o avanço do exército russo. O apoio público ao presidente está altamente correlacionado com o desempenho do exército russo. O exército russo é aquilo em que a opinião pública na Rússia deposita confiança. Há uma apreensão muito séria de que qualquer acordo com o inimigo, em termos que comprometam as vitórias no campo de batalha do exército, é uma apreensão muito séria de que tal erro possa ser cometido. João. Mudando o foco para o conflito entre os Estados Unidos e a Venezuela, Donald Trump, ele estava. Quando era candidato, Trump falava sobre a política de mudança de regime antes de chegar ao poder. Ele estava, de fato, a falar sobre Soros. Depois, quando assumiram o poder, mencionaram eliminar a USAID, dado que a USAID usa os recursos financeiros do CEWA em outros países. Em países estrangeiros para, implementar mudanças de regime, tudo isso. E agora Donald Trump, o que ele está a realizar está literalmente em consonância com o que a fonte estava a tentar concretizar na Venezuela há tanto tempo. Sim. Como vê as conversas sobre as novas fugas de informação sobre o poder? Um documento do Pentágono mostra que Donald Trump planeia permanecer lá, a assediar a Venezuela e a estar nas Caraíbas até 2028, se não estou enganado.
O que se passa com a Venezuela? Como vê esta situação com a Venezuela e como consegue, sabe, separar a política de Donald Trump do que temos visto até agora de Soros e do seu grupo? Mais uma vez, eu concordo plenamente. A perspectiva de que as provas que estão a ser divulgadas pela administração Trump, por exemplo, o tweet a apelar a todos os pilotos de companhias aéreas, estou a ler, estava a mexer nos papéis há um minuto para poder ler isto como prova. Para responder à sua pergunta, o tweet de Trump de 29 de novembro para fechar o espaço aéreo, por favor, considere o espaço aéreo acima e em torno da Venezuela como estando totalmente fechado. Isso não é uma ordem de zona de exclusão aérea. Não há apoio da Força Aérea do Ziguá, do Pentágono, para impor uma zona de exclusão aérea, se isso ocorresse. Como um ato de guerra contra a Venezuela, as capacidades de autodefesa, incluindo capacidades de mísseis antiaéreos, seriam ativadas. Pelo que posso ver das evidências, e talvez eu esteja enganado, Trump quer provocar, adicionar pressão e ameaça, porque esse é o tipo de esquema de extorsão que ele, a sua família, os seus amigos e os seus apoiantes operam. Ainda assim, quando vejo o seu último comentário ao enfrentar uma pergunta séria ou um impedimento no terreno, ele recua, afasta-se. 30 de novembro, olho para as minhas notas. Pode encontrar o texto exato em rollcall.com. Perguntaram a Trump. Pode nos explicar mais sobre por que o espaço aéreo acima da Venezuela deve ser considerado fechado? E então ele responde sim, porque consideramos que a Venezuela não é um país muito amigável. Eles enviaram milhões de pessoas, provavelmente um número superior a isso. Muitas dessas pessoas não deviam estar aqui, vindas de prisões, gangues, drogas, continua. Isto não responde à pergunta. Então, o seu aviso significa, e drogas? Ele diz que não está a ouvir a pergunta. A sua advertência significa que esta é a sua pergunta, que um ataque aéreo é iminente ou não devemos interpretá-lo dessa forma. Trump, não leia nada nisso. Bem, não interpretem nada disso de forma errada. O que é que isso significa? Significa que não estou a ameaçar com um ataque aéreo. Estou a ameaçar tudo o resto, mas não um ataque aéreo. Estou a convidar pilotos e companhias aéreas a abandonarem os voos para Caracas. Está bem, é totalmente ilegal, mas ele não tem a capacidade de impor isso, então estamos cientes disso. Quando fiz a pesquisa, bem preparado para o programa de hoje contigo, Nima. Realizei uma verificação. A companhia aérea Emirates interrompeu temporariamente os seus voos com destino a Caracas. A Lufthansa também suspendeu os seus voos para Caracas. A Lufthansa e algumas outras estão a utilizar acordos de code share com meia dúzia de companhias aéreas da América Central ou América Latina. A Valaris é uma, a Copa é outra. Não, são-me tão desconhecidos, nem sequer estou a pronunciar os seus nomes corretamente. Mas o presidente Maduro respondeu, como sabe, afirmando que qualquer companhia aérea que aceite a ameaça de Trump e cumpra esta nova medida. É uma sanção econômica não militar. É uma sanção econômica que parece uma sanção militar. Apenas o Exército não estará a aplicar. Perderá as suas licenças e autorizações que serão posteriormente atribuídas a outras companhias aéreas. É exatamente isso que está a ocorrer. Portanto, eu afirmaria que é um blefe típico de Trump, um blefe característico de Trump. Ele é incapaz de, peço desculpa, há uma sirene ou um veículo policial a passar, ele é incapaz de provocar uma verdadeira transformação de regime. Como mencionaste, a concepção de Soros de operações secretas incita manifestações contra o governo do Sr. Chávez e, posteriormente, do Sr. Maduro, quando não tem sucesso
Quando os candidatos que apresentam não conseguem, Trump intensificou, aumentou o nível de violência, tudo sob este pretexto de guerra contra as drogas que não persuade ninguém. Não consegue alcançar nada além de violência e, assim, ele intensifica sem fazer uso da frota naval. Sim, existe um aumento significativo de forças em Porto Rico, em Trinidade, no oceano, um incremento de capacidades aéreas e marítimas e assim por diante. E informaram-me que, enquanto conversamos mais tarde hoje, haverá uma reunião na Casa Branca às 5 horas com Stephen Miller, que é o principal defensor de todos os slogans de natureza fascista da administração Trump, enquanto o General Kane e o secretário Hegseth. Então, estão a ponderar a possibilidade de invadir ou lançar um ataque contra a Venezuela? É exatamente isso que a agenda aparenta ser. E talvez optem por tomar uma atitude, na minha opinião, decidirão encobrir a sua falta de ação ou inação para ocultar este plano de ameaças, como mencionaste, um plano de ameaças para remover Maduro do poder que persistirá por muitos anos. Ele consegue aguentar? Sim, ele consegue. A opinião pública na Venezuela, o apoio público à defesa da Venezuela resistirá a este tipo de pressão durante anos? Sim, podem. O esquema de zona de exclusão aérea vai funcionar? Não, não vai. Por quê? Assim como em todas as situações, existe sempre uma solução alternativa e estas pequenas companhias aéreas encontrarão cada vez mais vantajoso contornar a ameaça. Para não voar no espaço aéreo venezuelano? Então, acredito que Trump está sempre em retirada quando se depara com uma capacidade aparente significativa que ameaça a sua base política em casa. É isso que ele faz. O problema é que quando se torna demasiado violento, demasiado agressivo e demasiado ameaçador, a sua retirada tem de ser camuflada. Então, o problema passa a ser como camuflar a retirada da frota sem uma invasão. Será que conseguem arrumar tudo e voltar para casa sem desembarcar? E o que descrevemos antes é a ameaça da Baía dos Porcos, a ameaça de que, se tentarem atacar fisicamente a Venezuela, encontrarão uma defesa mais eficaz do que podem contar em destruir. Sim. muito obrigado, John, por estar conosco hoje. É um dia de grandes novidades. Estamos a encerrar. Vimos que já passaram 56 minutos desde o início da reunião na Casa Branca e há muito para discutir logo após terminarmos. Certamente, na semana que vem também. Obrigado por me receber, Nick.